Olá, sejam bem-vindos. Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar em uma história que desafia a lógica e explora os cantos mais sombrios da mente humana. Você está no abismo criminal, e o caso de hoje vai prender a sua atenção do início ao fim. Imagine uma fazenda isolada, sob o rigoroso inverno alemão de 1922. Uma família que vive sob o peso de segredos obscuros e uma presença invisível que observa cada passo deles de dentro do próprio sótão. Hoje, vamos descer às profundezas do massacre de Interkaifeck, um crime tão brutal quanto misterioso, que permanece sem solução há mais de um século. O que aconteceu naqueles dias de terror? Quem eram os vultos na floresta? Fique conosco, pois o abismo está prestes a se abrir. A fazenda Interkaifeck não era apenas um pedaço de terra isolado na Baviera. Era um lugar cercado de fofocas e olhares tortos. Construída em 1863, ela abrigava a família Gruber. O patriarca, Andreas, sua esposa Casilia, e a filha do casal, Victoria. A linhagem seguia com os netos, a jovem Casilia, de 7 anos, e o pequeno Joseph, de apenas 2. Mas a reputação dos Gruber era grotesca. Na pequena comunidade, todos sabiam do escândalo. Andreas e Victoria haviam sido condenados por incesto anos antes. Muitos acreditavam, inclusive, que o pequeno Joseph não era neto de Andreas, mas sim seu filho. Esse isolamento social criou o cenário perfeito para o que estava por vir. Em um lugar onde ninguém é bem-vindo, ninguém ouve os seus gritos. O terror não começou com os assassinatos, mas meses antes. Em novembro de 1921, a então empregada da família, Crescens Rieger, pediu demissão desesperada. Ela jurava que a casa estava mal assombrada. Relatava passos no sótão à meia-noite e uma sensação constante de estar sendo vigiada. Andreas, um homem duro e cético, revistou a casa e nada encontrou. Mas o medo já havia sido plantado. Meses depois, o próprio Andreas começou a notar o impossível. Um jornal de Munique, cidade a 80 quilômetros dali, apareceu misteriosamente na varanda. Ninguém na fazenda o havia comprado. Depois, veio a neve. E com a neve, o sinal mais aterrorizante. Pegadas que vinham da floresta, o temido Bosque das Bruxas, e terminavam exatamente na porta da sala de máquinas da fazenda. O detalhe que gela o sangue: não havia pegadas de volta. Quem quer que tenha vindo da floresta, ainda estava dentro da propriedade. No dia 31 de março de 1922, uma nova empregada, Maria Baumgartner, chegou para seu primeiro dia de trabalho. Mal sabia ela que seria o último de sua vida. O que aconteceu naquela noite de sexta-feira foi uma coreografia de horror. Os investigadores acreditam que, um a um, os membros da família foram atraídos para o celeiro. Primeiro Andreas, depois a esposa, seguida por Victoria e a pequena Casilia. No escuro do celeiro, um assassino impiedoso os aguardava com uma picareta. Os golpes eram precisos e brutais. Mas o horror não parou ali. O assassino entrou na casa. Maria, a empregada que recém havia chegado, foi morta em seu quarto. E, por fim, o pequeno Joseph foi assassinado enquanto dormia em seu berço. O detalhe mais macabro: a autópsia revelou que a pequena Casilia de 7 anos não morreu instantaneamente. Ela sobreviveu por horas no celeiro, cercada pelos corpos de sua família, e em seu desespero final, arrancou tufos do próprio cabelo antes de sucumbir. A necropsia foi devastadora. Andreas teve o rosto esmagado. Casilia, a esposa, foi estrangulada e golpeada 7 vezes. Victoria recebeu 9 golpes. Maria e Joseph morreram com golpes de enxada. Mas o detalhe mais triste foi a neta Casilia, de 7 anos. Ela sobreviveu por 4 horas após o ataque. No desespero, deitada ao lado dos corpos dos pais, ela arrancou tufos do próprio cabelo antes de morrer. Os assassinos agiram com calma.
Atraíram as vítimas uma a uma para o celeiro. Depois, viveram na casa, comeram a comida da família e cuidaram dos animais. O inspetor Jorge Rengruber ficou horrorizado. O assassino poderia ser qualquer um daqueles vizinhos curiosos que agora cercavam a cena do crime. Muitos foram suspeitos. Carl Gabriel, o marido morto, que poderia ter voltado para se vingar do incesto. Lorenz Klittenbauer, o vizinho que encontrou os corpos e agiu de forma estranha, demonstrando conhecimento de detalhes que só o assassino saberia. Houve até confissões de homens desconhecidos em florestas e cartas de mulheres anos depois, mas nada foi provado. Em 2007, novos investigadores usaram tecnologia moderna e identificaram o suspeito, mas o nome é mantido em sigilo por respeito aos descendentes. O caso completou 100 anos. É um mistério que o tempo não apaga. Uma das curiosidades mais macabras e pouco divulgadas é que as cabeças das vítimas foram enviadas para Munique para serem examinadas por clarividentes e especialistas em frenologia, uma pseudociência da época que estudava o crânio. Infelizmente, durante a confusão da Segunda Guerra Mundial, os crânios foram perdidos e nunca foram enterrados com os corpos. Até hoje, os membros da família Gruber estão sepultados sem suas cabeças. O que mais assombra os investigadores é o comportamento do assassino após o crime. Ele não apenas alimentou o gado e cuidou da fazenda, mas também ordenhou as vacas. Especialistas afirmam que, se as vacas não tivessem sido ordenhadas por 4 dias, os vizinhos teriam ouvido os gritos de dor dos animais muito antes. Isso prova que o criminoso tinha conhecimentos rurais e manteve a rotina da fazenda para não levantar suspeitas. A autópsia revelou que a pequena Casilia, de 7 anos, foi a única que não morreu na hora. Ela ficou consciente no celeiro escuro por cerca de 2 a 4 horas. O fato de ela ter sido encontrada com tufos de cabelo nas mãos indica que ela entrou em um estado de choque e agonia tão profundo que começou a arrancar o próprio cabelo enquanto via os corpos de seus pais e avós ao seu redor. Veredito moderno de 2007. Na investigação moderna feita pela Academia de Polícia, os alunos utilizaram testes de DNA, nos restos mortais possíveis, e análise de perfil criminal. Embora não tenham revelado o nome, eles afirmaram que o culpado era um dos suspeitos originais da época, mas que a falta de isolamento da cena do crime em 1922, onde vizinhos pisaram em tudo e até comeram na cozinha, destruiu as provas físicas necessárias para uma condenação definitiva. Análise psicológica, forense, da mente do assassino de Interkaifeck. O que o comportamento revela. 1. O traço central. Controle absoluto. Os elementos mais consistentes apontam para alguém que não queria apenas matar, queria dominar o ambiente e o tempo. As vítimas parecem ter sido levadas uma a uma até o local do ataque, celeiro, o que sugere capacidade de manipulação, chamar, enganar, ordenar. Leitura do comportamento da família. E frieza para manter a situação sob controle sem gerar alarme imediato. Isso se encaixa mais em um agressor organizado do que em um ato impulsivo. O que isso diz sobre a mente? Alguém que se sente competente quando tem o outro sob suas regras. O prazer psicológico pode ter vindo do poder, e não necessariamente de um ganho material. 2. A pré-história do crime sugere vigilância, invasão e preparação psicológica. Os relatos de pegadas na neve, barulhos no sótão-porão, objetos fora do lugar e a sensação de alguém ali apontam para um cenário típico de stalking residencial, perseguição ou observação de rotina. Mesmo que parte disso possa ser ruído boato, como peça de perfil é relevante. Um autor que entra e sai do espaço da vítima antes do ataque geralmente testa limites, posso entrar sem ser visto. Acostuma a mente à ideia, eu já estou aqui dentro. E vai construindo uma sensação de posse sobre o território. O que isso diz sobre a mente? Uma psicologia de invasão e direito, como se a fazenda e as pessoas ali fossem objetos de domínio.
Isso é comum em ofensores com traços de narcisismo hostil e baixa empatia, e também em vinganças pessoais. 3. O padrão de violência indica raiva direcionada, e não só execução. Há indícios de diferença na intensidade, personalização da agressão entre vítimas. Quando uma vítima recebe mais golpes, mais brutalidade, isso costuma indicar ressentimento específico, sensacal de humilhação, ou conflito íntimo, ciúme, rejeição, disputa de paternidade, dinheiro, reputação. Hipótese comportamental. A violência mais carregada aponta para um motivo interpessoal, não aleatório. O assassino parece ter uma história emocional com pelo menos um membro da família, ou com o que a família representava: escândalo, poder local, conflito moral. 4. A escolha da arma e do cenário. Autor com competência rural e pragmatismo. O uso de ferramenta agrícola e o ataque no celeiro sugerem alguém habituado a esse tipo de ambiente, confortável com sangue, trabalho físico e rotina do campo. E que sabe que o celeiro é um lugar funcional para isolar, abafar som e controlar entrada-saída. Que isso diz sobre a mente. Não é o perfil clássico de alguém desconectado da realidade, psicose desorganizada. É mais compatível com alguém prático, que sabe o que está fazendo. 5. O comportamento pós-crime é o ponto mais revelador. Frieza mais familiaridade mais possível gratificação. A ideia de que o autor permaneceu na fazenda após os assassinatos, alimentação dos animais, sinais de rotina, fumaça atividade, é psicologicamente muito específica. Isso pode significar algumas coisas. Necessidade logística. Ele precisava de abrigo, comida, tempo para decidir como sair sem ser visto. Tentativa de atrasar a descoberta. Manter rotina, animais, fogo, normalidade, reduz a chance de suspeita imediata. Familiaridade e sensação de posse, muito forte aqui. Quem fica tende a agir como se o lugar fosse dele. Isso aponta para vínculo anterior com a fazenda. O caso de Intercaifec termina aqui, mas as perguntas que ele deixa certamente continuarão ecoando. Se você gosta de análises detalhadas e histórias que exploram as profundezas do mundo do crime, não saia sem deixar o seu like. Para não perder nenhum detalhe dos próximos mistérios que traremos aqui no Abismo Criminal, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sua presença é fundamental para continuarmos essa jornada. Deixe nos comentários quem você acha que estava escondido no sótão. Até o próximo vídeo.